O forte vento derrubou árvores, postes de energia elétrica, telhados inteiros foram arrancados, casas foram destruídas, cerca de 500 famílias tiveram prejuízos e em descanso, gente, um ginásio de esportes foi totalmente destruído pela força do vento. O governador confirmou, então, o repasse de itens de assistência humanitária e garantiu ainda a liberação do FGTS para ajudar na reconstrução das cidades. O governo do estado emitiu uma nota dizendo que vai auxiliar essas famílias e justamente sobre esse assunto quero falar com o Rodrigo, direto do Oeste Catarinense, porque os danos são muito grandes, né? E é bem assustador aqui, onde pegou mesmo o tornado, é bem assustador. Teve casa inteira que arrancou, tem um caminhão tombado ali, que foi o vento, um galpão grande que tinha lá embaixo, derrubou. Pode ver, ali eu tenho casa virada, galpão destruído. Polito, mas o tornado foi de intensidade baixa, mas convenhamos, um tornado de intensidade baixa ainda é um tornado. Isso durou 30 segundos no máximo. E teve gente que nem percebeu quando viu a sua casa já estava no chão, seu telhado estava no chão, infelizmente aconteceu. Mas o barulho foi muito forte, muito alto, como é que foi? Foi uma coisa muito assustadora. A palavra certa é uma coisa muito assustadora que eu não desejo que cidade nenhuma aconteça o que aconteceu em Descanso. Informação que começa a ser confirmada, mais imagens vão chegando e a gente vê o tamanho do estrago, a extensão, né, do estrago de um vento que passa de 100 km por hora. Veja aí, nesse ponto específico do bairro da Cidade de Descanso, né, 4 ruas, 4 blocos, 4 quadras inteiras foram atingidas, só mostrando esse ponto específico. Guarda in fondo! Qua no, Dani, no, io non ci vado. Guarda che tornado sta facendo. No, stai scherzando. Bene. Ciao. O ciclone Nisarga atingiu a costa oeste da Índia no início da tarde desta quarta-feira com ventos de 74 km por hora e rajadas de 120. A tempestade que se transformou em ciclone nesta manhã chegará em breve a Bombaim, que também é a cidade indiana mais afetada pelo coronavírus. A maior cidade da Índia, Mumbai, foi atingida hoje pelo ciclone mais forte em décadas. O ciclone Nisarga atingiu a capital financeira da Índia com ventos de 120 km por hora. Mais de 20 milhões de pessoas vivem na região metropolitana de Mumbai. Nos últimos dias, autoridades retiraram de casa cerca de 100 mil pessoas que moram em áreas de risco. Os barcos foram impedidos de navegar, os voos estão suspensos. O Departamento Meteorológico da Índia prevê que a tempestade causará chuvas extremamente pesadas pelas próximas 24 horas e podem inundar as regiões mais baixas.
A explosão de um caminhão-tanque de combustível matou 10 pessoas e feriu outras 120 na China. Motoristas que passavam pela estrada foram surpreendidos por essa bola de fogo. Carros, casas e até uma fábrica ficaram assim em chamas. Mais de 300 bombeiros foram chamados para apagar o incêndio e ainda não se sabe o que foi que causou essa explosão. Na China, 12 pessoas morreram e pelo menos 160 ficaram feridas pela explosão de um caminhão-tanque. O acidente foi hoje à tarde numa rodovia da província de Zhejiang, no leste do país. O impacto foi tão grande que lançou o caminhão pelos ares e provocou uma onda de choque que destruiu carros e casas. O prédio de uma fábrica desmoronou, deixando pessoas presas nos escombros. O caminhão transportava gás natural liquefeito. Ainda não se sabe o que provocou essa explosão. आंकी गई है। इसके बाद भी 3.1, 2.9, 2.2, 2.5, 3.7 और 2.5 तीव्रता के 6 और झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता कम थी। भूकंप आते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार कहीं से बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। भुज, पाटन सहित कई इलाकों से घरों, दीवार। As últimas semanas têm sido bastante difíceis para a Índia, que além da praga de gafanhotos tem visto o surto de Covid-19 no país aumentar consideravelmente, sofreu um ciclone devastador e atravessa atualmente a pior onda de calor em quase 2 décadas, com temperaturas que chegam aos 50 graus Celsius. O Paquistão e a Índia estão sofrendo a pior invasão de gafanhotos das últimas décadas e já contabilizam um enorme déficit no setor agrícola, impactado pela destruição de lavouras e pelo desabastecimento. Somente na Índia foram dizimados 50 mil hectares de plantações, de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, que também observou a presença dos insetos em 38% do território paquistanês. Os gafanhotos do deserto chegaram ao Paquistão vindos do Irã no verão passado e deveriam desaparecer no inverno, mas como a umidade não foi menor no período como de costume, os insetos se reproduziram rapidamente. Para conter a praga, o governo paquistanês lançou uma operação massiva nas 4 províncias do país e o exército está sendo mobilizado para deslocar aeronaves e helicópteros para fumigar as áreas mais impactadas.
elas registraram e mandaram então essas fotos para o nosso aplicativo. Uma nuvem gigante, né, cobrindo só parte do céu. Essa nuvem diferentona, vamos dizer assim, foi vista em vários pontos de Colatina e em outras cidades também. Olha só que interessante, metade para baixo com a nuvem, metade para cima com o céu limpo. Essas nuvens aparecem quando o ar está mais úmido e a temperatura está mais alta. Esse fenômeno aconteceu com maior intensidade. É o seguinte, quando tem muita nuvem no céu, pode acontecer de os raios de sol não conseguirem ultrapassar algumas camadas, as camadas médias e altas da atmosfera. Então, quando o sol começa a ficar perto da linha do horizonte, no fim da tarde, ele reflete os raios na parte de baixo das nuvens. E quanto maior a concentração de nuvens, mais intenso fica esse fenômeno, porque acentua aqueles tons de vermelho, de laranja e de lilás, como a gente está vendo aí nessas lindas imagens. E no final do outono, essa condição é mais favorável por causa da maior variação de nuvens. E outro fator que também intensifica essa coloração é a presença de poluentes na atmosfera, o que acontece quando a gente tem uma sequência de dias mais ensolarados, sem chuva, como a gente teve nos últimos dias. Para muita gente também, claro, essa pintura no céu foi também um sinal de esperança nesses tempos aí tão difíceis que estamos atravessando.